para nos trazer uma palavra do desafio que esta cidade nos mostra nos tempos atuais. Ela está no foco do mundo. Hoje, nesses dias, o Rio de Janeiro é a capital do esporte. Eu não sei você, mas eu confesso que eu fiquei muito feliz de ser carioca e brasileiro na sexta-feira à noite. A festa que preparamos, apesar de todas as outras dificuldades que temos, nós sabemos, nós não somos... não vivemos esta realidade utópica de saber que nós não temos mais problemas. Mas parece-me que na sexta-feira reacende a chama no nosso coração de que o Brasil, quando quer, pode dar certo, de que o Rio de Janeiro, quando quer, pode ser bonito, mas a gente sabe que a diferença verdadeira é Jesus, e por isso que o pastor Nilton está aqui, porque ele tem uma responsabilidade enorme, muito além das obras da prefeitura, muito além das intervenções federais, muito além da presença do mundo entre nós nesses dias. A nossa Convenção Carioca tem uma tarefa gigantesca de falar de Jesus nesta cidade que precisa de uma transformação de dentro para fora. Deus abençoe, querido. Seja bem-vindo à nossa igreja. Estou me orientando aqui quanto à hora, para não deixar os irmãos esperando demais o que devem esperar. Pastor Purim, muito obrigado por essa oportunidade. Estou sempre muito feliz de estar aqui com os irmãos, sempre que tenho essa oportunidade, e sou grato a Deus pela vida de cada um dos irmãos, especialmente da nossa galera aí que hoje celebra o seu dia, como adolescentes batistas cariocas. Estamos, irmãos, nestes dias celebrando Missões Rio. Meu pastor disse muito bem que a nossa responsabilidade é muito grande quanto à conquista da nossa cidade. E tenho perguntado por aí onde ando, qual a alma que vale mais? A alma do chinês, por exemplo, a alma do baiano, por exemplo, ou a alma do carioca? Eu creio que ninguém vai responder que é diferente do que tem me respondido em todos os lugares. Para Deus, as almas têm o mesmo valor. Seja a alma do carioca, seja a alma do chinês ou a alma do baiano. Mas nós amamos tanto missões, que às vezes nos esquecemos de que missões começa dentro da nossa casa. E o primeiro campo onde nós somos mais responsáveis é o que está dentro da nossa casa. É possível que você tenha filhos, pais, irmãos, que ainda não pertencem a Jesus. Esse é o seu grande e primeiro campo missionário. Quando Jesus contou aquelas parábolas em Lucas 15, ele falou da dracma, da ovelha, e ele falou do filho pródigo. A dracma estava perdida dentro de casa, a ovelha perdida na vizinhança, e o filho pródigo perdido numa terra distante e longínqua. Jesus usou três coisas diferentes para se referir a lugares diferentes. E ele falou da dracma perdida dentro de casa, da ovelha perdida na vizinhança e do filho pródigo perdido numa terra distante e longínqua. Cada um de nós é responsável pelos que estão perdidos dentro de casa, pelos que estão perdidos longe ou muito longe. E por isso que esses dias, quando o mundo vem para o Brasil e vem para a nossa cidade, nós temos uma responsabilidade ainda maior. Com certeza, alguém não vem para sua casa pregar o evangelho para a sua família. Geralmente é o seu papel fazer isso. Também não vierão missionários do mundo todo evangelizar os seus familiares e os seus vizinhos. Este é o seu campo missionário. Por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo nesta manhã, em Romanos capítulo 1. Romanos 1, eu vou ler o verso 1, e os irmãos vão me ajudar. Depois vamos passar para o verso 14 a 16. Romanos 1, Paulo escreveu: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus,
Eu creio que você olhando lá, você vai poder repetir comigo, colocando o seu nome onde está Paulo. Então coloca ali o seu nome onde está Paulo, eu vou colocar o meu nome e vamos continuar lendo o que está ali, segundo você vai personalizar. Vamos dizer então? Newton, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Novamente, você coloca o seu nome? Newton, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Leia agora comigo Romanos 14, logo depois aí, até o 17. Vamos juntos? Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Um pré-adolescente passava no armazém do São Manuel e ele sempre, naquele armazém do São Manuel, onde havia tudo, vendia leite, melado de cana, vendia tecido, tudo que você pode imaginar, ela vendia. Mas aquele adolescente estava voltado para um melado de cana. E o São Manuel colocou ali umas barricas cheias de melado, cobertas apenas com uma tábua e um pano. E então aquele menino vinha correndo do colégio, saía, passava lá, enfiava a mão naquela barriga de melado e saía correndo. Mas um dia o São Manuel falou: vou dar um susto nesse menino. Ele preparou um grande balde de melado e ele disse o seguinte: quando esse menino vier aqui pegar o meu melado, eu vou correr atrás dele, vou trazê-lo, colocá-lo mergulhado dentro desse balde de melado. E ele assim fez. Demorou alguns dias, mas ele conseguiu. E quando ele colocou aquele menino de cabeça para baixo dentro daquele balde de melado, perguntaram para aquele menino: qual foi a sua sensação quando você sabia que ia mergulhar naquele balde de melado? Ele disse: eu pensei em abrir bem a minha boca para não perder nenhuma oportunidade. Então que hoje você abra bem o seu coração, a sua boca espiritual, para não perder nenhuma oportunidade. Irmãos, o apóstolo Paulo, servo de Cristo, a palavra doulos, que às vezes está aqui nesse texto, e no original ela está, e a palavra que também Paulo usa em outros textos é a palavra upereta, e essa palavra quer dizer o remador do terceiro porão do navio, aquele mais humilde que pode existir dentro do navio. Então Paulo se considerava esse remador do terceiro porão do navio. E ele disse: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, para ser um missionário, para ser um enviado, separado para o Evangelho de Deus. Você sabe muito bem como é que Paulo foi separado para o Evangelho de Deus. Ele já trabalhava tanto tempo contra o Evangelho, mas agora ele foi separado para o Evangelho. Você que está aqui nesta manhã, você é um servo de Jesus Cristo. Pelo menos a maioria aqui já é serva de Jesus Cristo. Você foi chamado para o Evangelho. E depois Paulo vem dizendo da sua vida, e ele chega no verso 14, e ele diz: sou devedor.
ele deve ter um nome no Serasa ou no SPC. Ele é um devedor. Mas pode ser que muitos de nós aqui tenhamos os nossos nomes no SPC de Deus, no Serasa de Deus, porque nós somos devedores e nós não temos liquidado as nossas contas. Em que sentido que Paulo era devedor? A quem Paulo devia mais? Ele diz que era devedor a gregos, tanto a gregos, como a ignorantes, como a bárbaros, como a sábios. Ele era devedor. Você se acha um devedor? Você se acha um devedor a gente que está perto de você? Gente que está não tão perto de você e gente que está longe de você. A quem devemos mais? Ali tem um tanto. Quanto? Vamos recitar Atos 1:8. Crente que não sabe Atos 1:8 de cor está em pecado. Então passou por aí, já dá uma olhadinha por aí, para ver como é que está nosso povo. Vamos dizer? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O pessoal da mídia não entendeu, né? Eles colocaram ali, vocês copiaram. E eu queria que o pastor descobrisse aqui os pecadores. Irmãos, a Bíblia diz lá, tanto quanto Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Paulo então era devedor. Irmãos, há algumas teorias aí que a gente estuda em teologia de missões, onde alguns creem, e uma turma até grande demais, naquilo que chamamos de universalismo. O universalismo diz que todos serão salvos. Diz que Deus é um Deus tão misericordioso, tão bondoso, tão cheio de amor, que ninguém vai se perder. No final, Deus vai ficar com tanto dó de todo mundo, tanta misericórdia, que todos vão se salvar. É até uma coisa bonita. Mas Paulo diz para a gente considerar a bondade e a severidade de Deus. Bondade para os que creem, severidade para os que não creem. Mas alguns são universalistas. Se eu cresce, irmãos, no universalismo, eu acho que também se você cresce, você nem estaria aqui hoje. Porque se nós cremos no universalismo, achamos que é assim que devemos crer, não precisamos pregar o Evangelho para ninguém. No final, todos serão salvos. E bem baixinho entre nós, a vinda de Jesus ao mundo seria um desperdício. Seria um grande teatro de Deus. Porque se todos vão ser salvos, para que Jesus morreu na cruz para nos salvar? Vamos supor que a Letícia, a nossa cantora aqui tão bonita, que é a Letícia, a Dali. Vamos supor que Deus chama a Letícia para ser uma missionária na China. E lá pelos confins da China, não é lá em Pequim, não, e naquelas cidades bonitas, não é nos confins da China mesmo. Aí a Letícia deixa a família dela, os pais, com tanta tristeza, vai para um desafio. Com alegria porque está atendendo o chamado de Deus, mas com tristeza porque está deixando tudo, inclusive os irmãos aqui do meio. Aí ela chega lá, e os chineses não tinham ouvido sobre Jesus. Então alguns acham que a ignorância salva. Quem nunca ouviu falar de Jesus, ele está automaticamente salvo. Aí a Letícia sai daqui e vai lá e prega o Evangelho. Aí a maioria daqueles chineses lá não crê em Jesus. Se a Letícia não fosse,
eles estariam todos salvos, porque a ignorância salva. Mas se a Letícia pregou e eles não se converteram, agora eles são perdidos. E eu perguntaria a vocês: Deus chamou a Letícia para ir para a China levar salvação ou perdição? Mas ela foi levar perdição, porque na ignorância todos estariam salvos. Dá para entender? O que diz João 14,6? Vamos dizer juntos? Eu sou o caminho. Então nós não somos universalistas. Nós cremos que só Jesus Cristo salva. Há outra teoria que fala do pluralismo. É aquela velha dica de que todos os caminhos levam a Roma. E ipso facto, todos os caminhos levam a Deus. Então qualquer religião, qualquer prática religiosa, isso pode levar o homem a Deus. Ou isso é verdade ou Jesus mentiu. Mas como Jesus é a verdade, então ele diz: eu sou a verdade. Então o pluralismo não tem consistência nenhuma perante a Bíblia. Outros são inclusivistas. Acham que as pessoas sendo boa, a pessoa sendo dedicada àquilo que faz, àquilo que crê, ainda que seja um ateu. Mas se ele é um ateu bom, se ele é um ateu convicto, e ninguém nasce ateu, a pessoa se torna ateu. O inclusive diz que esse também poderá ser salvo, porque ele foi fiel, foi leal àquilo que ele tinha na sua convicção. Há também os aniquilacionistas, os que acham que a gente que vai para o céu e tem um gozo eterno. Mas alguém que vai para o inferno, ele sofre, depois acaba, morreu, foi aniquilado e acabou a história daquela pessoa. O céu é eterno, mas o inferno não é eterno. A Bíblia diz vários lugares que para o inferno, para o diabo e os seus anjos, um sofrimento eterno. Então não tem consistência na palavra de Deus, nenhuma dessas posturas em termos de teologia de missões. Nós somos exclusivistas. Só Jesus salva. E foi o que Pedro pregou em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então Jesus é o único meio pelo qual alguém pode ser salvo. Posso ouvir um amém? Amém. Você já tem Jesus no seu coração? Irmãos, há milhares de cariocas que não têm Jesus no coração. Há milhares de gente no Brasil e no mundo. Mas eu gostaria que o meu povo batista carioca visse os perdidos no Rio de Janeiro como vê os perdidos no Brasil e vê os perdidos no mundo. E na hora de levantar uma oferta para missões, fizesse um esforço, o melhor que pudesse, para levantar uma boa oferta para missões aqui no Rio de Janeiro, uma oferta boa para missões nacionais, onde eu servi 39 anos, e levantasse uma oferta melhor que fosse possível para missões mundiais. Eu prego geralmente de janeiro a abril, missões mundiais. De maio a agosto, missões aqui no Rio de Janeiro. E setembro, eu só prego sobre missões nacionais. Que para Deus, a alma do carioca, a alma do chinês, a alma do baiano tem o mesmo valor. Num alvo de missões, numa igreja que eu fui membro, não vou dizer aqui para os irmãos,
mas não é aqui no Rio. Um irmão se levantou, bem trajado, e o pastor deu oportunidade para eles proporem o alvo de missões da igreja naquele dia. E ele se levantou, ele disse: eu proponho que a nossa igreja levante para missões, naquele tempo mundiais, R$2.000. Uma irmã daquelas bem humildes, bem simples, morava num bairro onde a gente ia até o final do ônibus, depois andava mais 20 minutos para chegar na casa dela. Ela pediu a palavra: irmão pastor, o irmão não acha que R$2.000 para missões aqui na nossa igreja é muito pouco? E aquele irmão nem pediu a palavra, ele se levantou e disse para ela: irmã fulana, a senhora está propondo, ela propôs R$10.000. E ele disse para ela: a senhora está propondo esse valor baseado na oferta que os outros vão dar, não é na oferta que a senhora vai dar. E ela se sentiu muito humilhada, ferida, mas ela não perdeu o equilíbrio não. E ela se levantou e respondeu para ele, que ele a perguntou: quanto a senhora vai dar de oferta? Quanto que a senhora vai dar? E o pastor assim, meio boquinha aberto assim, com aquela situação toda. E ela pediu a palavra: irmão pastor, peço a palavra novamente. Eu quero dizer para os irmãos e para a igreja que eu vou dar tudo que eu puder para missões. Tudo que eu puder eu vou dar. Se aquele irmão se levantasse e dissesse o mesmo, só ele podia dar os R$10.000. Mas ele se calou, ficou quietinho lá no canto, muito envergonhado. Agora ele que estava envergonhado, porque ele podia ter levantado e dito: eu também vou dar o melhor que eu puder. Irmãos, nós somos devedores a cariocas, a baianos, mineiros, amazonenses, etc. Somos devedores aos povos do mundo. Só que aí no versículo 16, 15, o apóstolo Paulo disse: estou pronto, estou disponível, qualquer lugar, onde o Senhor quiser, eu estou indo, eu estou pronto. E Paulo estava indo para Roma para ser preso. Estava preso, indo para lá. Eu estou pronto, aí para qualquer lugar. Ele disse em 1 Coríntios que ai de mim se não pregar o evangelho. Não é que ele estava esperando que Deus o punisse, que Deus tirasse toda a sua tristeza. Não, ele estava pensando o seguinte: se eu não pregar, se eu não comunicar o evangelho, eu vou ser uma pessoa muito triste, porque eu não estou cumprindo aquilo que Deus me deu o privilégio de fazer, pregar o evangelho. Irmãos, sexta-feira foi uma noite tão bonita aqui no Brasil, nós nos sentimos orgulhosos de sermos brasileiros. Mas não teve alegria no céu, porque foi aquela grande abertura das Olimpíadas. A alegria no céu é quando um pecador se arrepende. Aí o céu para celebrar. Você é um festeiro do céu. Através da sua vida, pessoas têm vindo a Jesus. Agora eu vou falar bem baixinho aqui, nem vou perguntar. Você está fazendo parte de um grupo pequeno? Não precisa levantar a mão não. Você está fazendo parte de um grupo pequeno. Você ainda não descobriu a maneira tão gostosa, tão lúdica da gente poder pregar o evangelho, de maneira tão descontraída, pregando o evangelho. Parabéns você que tem aberto a sua casa para lá se reunir um grupo pequeno. Parabéns por você que tem se esforçado, sido treinado para liderar um grupo pequeno.
E eu creio que vai chegar um dia quando a maioria das igrejas precisam estar nesse negócio. Negócio quer dizer necum ocium. Não é ficar à toa, é trabalhar. Negócio. Negócio de ganhar almas para Jesus. Por isso que Paulo diz: eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Cada um de nós tem o seu jeitão de fazer. Há um livro que se anima contagiante, fala lá de 6 jeitões de pregar o Evangelho. Eu ainda coloquei mais um 7º jeitão. Tem o jeitão do Pedro. Pedro era profeta, assim, meio violento, ousado. E tem alguns Pedros entre nós até hoje. Conheci, por exemplo, um colega do pastor Purian e um pastor, que ele era meio violento para pregar o Evangelho mesmo. Chegava e tem que jogar as imagens, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele condenava tudo de uma vez. Ele estava pregando num velório. O marido não era crente, a esposa, os filhos estão ali perto. E ele disse naquela pregação: e quem está aqui não entregar a sua vida a Jesus vai para o inferno, como esse aqui acabou de ir. Ele era Pedro, jeitão assim violento e ousado. Mas tem o Paulo, que era persuadir as pessoas a crerem em Jesus, usando a inteligência. Já pensaram o Pedro entrando no aerópago lá em Atenas, em Atos 17? Ele iria entrar lá armado, não é? E quando ele visse aqueles altares lá assim, ele ia quebrar aquilo tudo. Mas o Paulo chegou com aquele jeitão dele, foi olhando. Ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero pregar para vocês. Ele descobriu um gancho como ele poderia pregar o Evangelho. Então aqui alguns são Pedros, alguns também são Paulos. Nós temos o jeitão do cego, aquele cego que Jesus curou. E ele disse o seguinte, quando perguntaram para ele: como que aconteceu com você? E ele disse: olha, eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu estou vendo, eu vejo. Você não pode pregar o Evangelho de maneira muito intensa, não pode discorrer. Você não fez o seminário, não pode discorrer muito. Faça como cego: olha, eu era perdido, eu estava indo para o inferno, mas agora eu recebi Jesus e eu estou indo para o céu. Você já deixou o seu recado. A mulher samaritana, ela tinha um ministério do convite. E ela encontrou Jesus. E ela experimentou a salvação, o perdão de Jesus. E ela saiu por toda a cidade, convidando as pessoas para se encontrar com Jesus. O jeitão do Mateus. Ele chamou Jesus à sua casa. E a dona Mateia, não sei o nome dela, enquanto Jesus estava lá colocando o amor dele no coração daqueles convidados, aquela esposa estava lá preparando os quitutes para servir aqueles colegas do Mateus. Há muitas irmãs aí que podiam incentivar os seus esposos: convide seu colega de trabalho, vizinho aqui, para fazer uma refeição aqui em casa. Isso era uma oportunidade de dentro da casa você comunicar o Evangelho. Ao jeito, irmãos, de cada um de nós, de pregar o Evangelho. Até aquela Dorcas, que era da MCA de Jope, ela fazia trabalhos manuais, fazia roupas para os pobres. Era um meio que Deus usava a vida de Dorcas para comunicar o Evangelho. De que maneira que Deus tem usado a sua vida, a minha vida, para comunicar o Evangelho? Qual é o seu jeitão?
Você tem alguma maneira pela qual Deus pode usar você para comunicar o Evangelho, porque você é devedor e você precisa estar pronto. E ainda, irmãos, em Atos capítulo 1 até o capítulo 10, tem 3 maneiras maravilhosas que o Evangelho foi pregado. Uma ação direta do Espírito Santo. Quando Paulo se converteu, Jesus foi ele mesmo pregar para Paulo. Eu acho que ninguém ousava pregar para Paulo, que ele matava ou prendia, mas Jesus mesmo não foi pregar. Ele disse: sou eu, Paulo. Jesus ele perguntou: quem és tu? E ele respondeu: Jesus. Eu sou o Jesus a quem tu persegues. Depois, em Atos 8, a conversão daquele eunuco. Deus tirou o Filipe o lugar onde estava e levou lá para a estrada de Gaza. E lá estava o eunuco lendo a Bíblia, e o Filipe chegou para levá-lo aos caminhos de Deus. Depois, lá em Atos 10, na casa de Cornélio. Pedro não queria ir lá, mas o Espírito Santo veio, convenceu a Pedro, ele se levantou, ele foi lá na casa de Cornélio. E quando chegou lá, Cornélio estava reunido com toda a sua família, seus amigos, para ouvir a mensagem do Evangelho. Então Deus pode levar a sua vida, a minha vida, em lugar que a gente nunca pensou que iria. Ou pode criar para a gente uma oportunidade que a gente nunca pensou que teria, para anunciar o Evangelho. Mas quando você abre a sua casa para um pequeno grupo, você está tendo uma atitude de Mateus, convidando pessoas para vir à sua casa. Nem precisa ter refeição. No grupo onde eu participo, o nosso símbolo é um pacote de creme cracker e uma garrafa de água. Alguns geralmente colocam só o creme cracker e a garrafa de água e depois faz aquela festa, não é? Mas pelo menos, se puder dar uma bolachinha, uma garrafa de uma água e um creme cracker, já está cumprida a expectativa dos outros que chegam. Paulo era devedor. Ele disse: eu estou pronto. E em terceiro lugar, aí no verso 16, ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. Há muitos irmãos que se envergonham do Evangelho. Tem vergonha de dizer que são crentes. Tem vergonha de dizer que pertencem a Jesus. Eu sei que os adolescentes não têm essa vergonha. Não é que eles sejam sem vergonha, não. Eles não se envergonham de Jesus. Eu trabalhei com adolescentes quase que a minha vida toda. E se eu sou alguém hoje, eu devo muito a adolescentes que cobraram de mim, que exigiram de mim. Eu gosto de fazer discipulado com adolescente. Que quando a gente faz com adulto, o adulto fica assim, com medo de perguntar. Eu dou uma tarefa para o adulto, ele fica com medo de perguntar se eu cumpri a tarefa. Mas o adolescente, com a maior tranquilidade: pastor, o senhor fez isso que o senhor pediu para eu fazer? E aí eu tenho que ter feito, porque senão eu vou passar vergonha. Pais, cuidem dos seus filhos adolescentes. Vocês têm um tesouro nas mãos, uma riqueza. Olhe os adolescentes com realidade. Olhar com otimismo é como aquele homem que põe o barco lá no mar. Aos que são pessimistas, o vento não virá. Aos que são otimistas, o vento virá, fica só esperando. Mas aos que são realistas, condicionam as velas na direção que o vento vier. Então, queridos pais, queridos líderes, parabéns para vocês. Vocês têm adolescentes em casa, vocês têm um tesouro. Então, Paulo dizia: eu não me envergonho do Evangelho. Era uma atitude correta.
ninguém deve se envergonhar do Evangelho. De vez em quando eu encontro com uma igreja por aí, subindo os morros, todo mundo com a camisa daquela igreja. Eu fico assim pensando, como eu gostaria de encontrar agora uma igreja batista subindo aqui a este morro, na comunidade, dizendo Ibemeyer lá nas costas, dizendo, estamos aqui anunciando o Evangelho. Irmãos, Paulo não se envergonha do Evangelho. E Jesus diz em Mateus 10:32, que aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está no céu, mas aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você tem uma atitude correta? Você é como Paulo, não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, porque você sabe quem é Jesus. Quando eu saí de Minas Gerais, vim para Petrópolis, fui morar na casa de um parente, a quem devo muito, aquele parente, vinha adolescente para cá, e eles tinham lá um toca-disco, que alguns aqui nem conhecem, né? Lamplay. Tinha lá um disco do Feliciano Amaral, que eu acho que eu furei aquele disco de tanto ouvir essa música. Na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus, por ti deixei o céu, meu lar. E depois fazia uma pergunta: que fazes tu por mim? Quem escreveu o hino 92, a letra foi o Conde Zinzendorf, dos moravianos. E ele realmente abandonou tudo e colocou a sua vida no altar de Deus para o serviço de Deus. E ele escreveu: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? E 1 Coríntios 1, verso 15, 2 Coríntios 5, verso 15, e ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam para si, mas vivam para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. E o grande Paulo dizia ainda: para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Sou devedor, estou pronto, e eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Querido irmão, assuma sua dívida para com os cariocas. Ore pelos cariocas. Contribua para a salvação dos cariocas. E seja também um missionário aqui na sua casa, na sua cidade, no seu bairro. Esteja pronto para orar, para ofertar e para se apresentar para fazer a obra de Deus. E não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo. No seu colégio, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua empresa, no seu escritório. Não se envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, porque é a salvação, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Enquanto você estiver participando da ceia nesta manhã, que essa mensagem continue ecoando no seu coração. Jesus deu a sua vida por mim. O que eu estou fazendo por Ele? O que eu vou fazer por Ele? Ore mais. Oferte mais. E faça mais. Posso ouvir um amém? Quero convidar os diáconos a se posicionarem comigo aqui à frente, bem como os adolescentes convidados para este momento. E enquanto recebemos os elementos da ceia desta manhã,
reflita sobre o desafio que o pastor Newton nos deixa à luz da palavra do Senhor. Servos, prontos e corajosos. Sou servo, estou pronto e não me envergonho disso. Que Deus nos use para responder àquele que nos amou, àquele que morreu por nós, para levar esta esperança e esta salvação a esta geração.
Obrigado, Senhor, porque Tu nos amaste de um modo profundo, espontâneo e eterno. Obrigado, Pai, por Teu amor revelado na cruz do Teu Filho, que sofreu por nós, sofreu em nosso lugar, substituiu-nos no castigo que seria nosso, pelo nosso pecado, pela nossa teimosia, por nossa desobediência. Obrigado, Senhor. Que Teu Espírito Santo nos comova e nos constranja, nos mova a fazer o que devemos fazer nesta geração, em atitudes, em ações, em testemunho, em palavras que falem deste amor às pessoas que estão à nossa volta. Começando em nossa casa, passando por nossa vizinhança, chegando aos confins da terra. Como servos prontos e corajosos, que não se envergonham do Evangelho do Teu Filho Jesus. Por isso nós louvamos o Teu nome nesta hora, gratos pela salvação e gratos por este momento tão significativo e tão cheio de valor para nós. Em nome de Cristo. Amém. Em memória ao que Jesus fez por nós na cruz, juntos e em comunhão com o Pai, reunidos como igreja e também espalhados pelo mundo, em memória ao que Cristo fez na cruz por nós, comamos este pão e tomamos este cálice para a glória de Deus. Como servos, prontos e obedientes, testemunhemos deste amor de Jesus por toda a nossa geração. Que Deus abençoe o seu restante de domingo. À noite estaremos juntos aqui, celebrando batismos, celebrando mais uma vez a ceia do Senhor, celebrando a vida com Jesus, compartilhando a bênção de sermos igreja. Nossos adolescentes estarão encerrando o culto com o poslúdio cantado. E após então, você sairá, abraçará o seu irmão e celebrará a bênção de estarmos reunidos como igreja. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, reunidos neste lugar ou espalhados por onde quer que formos, agora e para sempre, até a volta de Jesus. Amém. Irmãos, não saiamos ainda, vamos esperar os adolescentes terminarem com a última canção. Obrigado. Admirado, o Rei da Glória.